Dom Antônio de Castro Maia era um bispo muito conservador, ou melhor dizendo, muito fiel ao magistério da igreja. Ele procurou formar os seus padres também nessa linha, né? Só que, de 1962 a 1965, aconteceu o Concílio Vaticano II. Dom Antônio participou do Concílio Vaticano II, assinou todos os documentos, esteve presente. Depois que ele voltou do concílio, Dom Antônio escreveu 3 cartas pastorais explicando qual era a verdadeira interpretação que se devia dar ao Concílio Vaticano II. Isso porque havia muita corrente modernista que interpretava o Concílio Vaticano II como se fosse um quebra-quebra da igreja. Tudo começou do zero, acabou tudo, começa tudo de novo. E isso provocou uma crise muito grande, a chamada crise pós-conciliar, como se a igreja tivesse começado tudo de novo. Houve aquela interpretação de ruptura com o passado, que o Papa atual, Bento XVI, chama de hermenêutica da ruptura. Ele diz que não é essa a interpretação correta do concílio, que aliás Dom Antônio dava, e o que o Papa Bento XVI dá também. O correto é a hermenêutica da continuidade, a hermenêutica da renovação e da reforma na continuidade do único sujeito, igreja. Portanto, a igreja é a mesma. Bem, mas o concílio, em nome do concílio, se fez muita confusão na igreja. Aliás, o Papa Bento XVI também lamenta muito isso. Tiraram-se as imagens da igreja, mudaram tudo, fizeram muitos abusos litúrgicos, muita confusão. Dom Antônio, então, ficou espantado com tudo isso, e nós também, a formação que a gente tinha no seminário e tudo, criou uma certa desconfiança generalizada dessas coisas que aconteciam. Bem, Dom Antônio ficou aqui na diocese até 1981, 15 de novembro, quando foi nomeado o novo bispo, Dom Carlos Alberto Navarro. Bem, quando foi nomeado Dom Carlos Alberto Navarro, Dom Antônio escreveu uma carta a todos os padres e a todos os diocesanos que o recebessem bem, como bispo nomeado pela Santa Sé, e todos nós o recebemos, fomos lá à sua posse, em frente à catedral, e tudo bem. Mas ele não era exatamente da mesma linha de Dom Antônio. Aí começaram a haver alguns entreveros, algumas incompreensões. E aí começou a haver muita discussão de jornal, e os padres, então, me escolheram como porta-voz. Por isso que eu aparecia mais, né? Eu aparecia como porta-voz. Aí eu ia para a televisão, para o rádio, quando o bispo fazia alguma coisa, tirava um padre, eu ia lá e explicava o porquê. Enfim, houve muito embate nesse tempo. Um ano depois da chegada de Dom Carlos Alberto, ele acabou proibindo a missa no rito antigo, coisa que nós conservávamos antes. Isso nos chocou muito. Aqui, Dom Carlos Alberto acabou fazendo um decreto dizendo, olha, quem não aceitar não vai poder continuar mais. E ele acabou pondo em prática esse decreto e foi tirando todos os padres, e tirou todos os padres das paróquias. E eu fui um dos últimos a ser tirado, eu fui tirado em 1986, de pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Bem, aí os padres, como tinha uma multidão de gente que queria continuar recebendo a missa naquele mesmo rito antigo, os fiéis acabaram seguindo os padres. Como eu já tinha aqui, né, no Parque Leopoldina, um centro catequético para atender as pessoas pobres, de modo especial aqui das favelas, eu vim para aqui, fui morar aqui, fizemos uma capela, e os padres todos também que foram saindo, cada um fez a sua capela. Ficou quase que uma paróquia paralela ao lado da outra, uma diocese paralela ao lado da outra, coisa que era completamente anormal, porque nós somos uma igreja católica que prima pela unidade. Mas ali houve uma desunião e nós acabamos ficando assim, separados. Bem, nessa altura aconteceu um fato que também marcou. Lá na Europa, a resistência também acontecia, liderada por Dom Marcel Lefebvre, chamado Monsieur Lefebvre, que em francês o bispo chama-se Monseigneur, né? Monsieur Lefebvre. Dom Lefebvre, então, ele chefiava uma resistência também contra todas essas interpretações ruins, modernistas do concílio. E aí começamos a nos aproximar deles e fizemos visitas, houve uma troca de entendimentos, e Dom Antônio já não estava mais na diocese, mas nos ajudava com tudo isso. Em 1988, Dom Lefebvre resolveu fazer a sagração de 4 bispos contra a vontade do Papa. E fez o que em si mesmo, canonicamente falando, foi um ato cismático. Nós
como ele, julgávamos que era uma coisa boa para a igreja, se tratava de uma crise muito grande, vamos escolher bispo, porque senão a gente vai ficar sem bispo para ordenar padres. Nós também demos apoio a isso. Hoje nós reconhecemos que não devíamos ter feito isso, mas na época julgávamos que era uma coisa correta, então demos todo o nosso apoio, foi feita a sagração dos 4 bispos lá. Bem, isso foi em 1988. Em 1991 falece Dom Lefebvre e Dom Antônio. Um mês após o outro, faleceram os 2. Nós ficamos aqui um pouco assim desesperados, ficamos meio... E agora o que vamos fazer? Nós não temos bispo e a situação está toda... Nessa altura, Dom Carlos Alberto já estava como arcebispo de Niterói. Foi nomeado para cá Dom João Corso. Bem, nós então, sem bispo, tínhamos recorrido a Roma, que não deu resposta favorável a nós. Então nós pedimos à fraternidade que sagrasse um dos nossos padres como bispo, e foi sagrado Dom Licínio Rangel, que era um dos nossos sacerdotes mais antigos, muito bom, muito correto, muito humilde, muito amigo de Dom Antônio. Então foi sagrado em São Fidélis, de 1991, Dom Licínio Rangel, que ficou sendo o bispo. Mas nós sempre dizíamos, olha, nós não queremos ser cismáticos, nós queremos um bispo apenas para ordenar padres e fazer as crises, mas sem governo de jurisdição. Bem, e aí as coisas continuaram, e nós continuamos a agir, mas durante esse tempo, agindo assim, nós começávamos a refletir, peraí, isso que nós estamos fazendo não está normal na igreja, a gente não pode fazer uma igreja separada, e nós não podemos ficar assim, desse jeito, atendendo o povo, e como é que ficam essas questões? Enfim, nós ansiávamos por uma solução. A própria formação que Dom Antônio nos tinha dado favorecia esse desejo de uma solução para esses problemas. Mas nós não sabíamos como viria essa solução. Mas de vez em quando tinha uns lampejos de luz, por exemplo, alguns documentos que vinham da Santa Sé, a Dominus Iesus no ano 2000, começou a esclarecer muita coisa. E nós começávamos a ver, olha, peraí, a crise talvez não seja, ela é grande, ela é enorme, mas ela não pode dizer que a igreja foi destruída. Está aí a autoridade da igreja lembrando os pontos principais da nossa fé. No ano 2000 foi o ano santo, proclamado pelo Papa João Paulo II. Todos foram convocados a Roma, inclusive nós também fomos. Aí nós fomos a Roma, fizemos uma grande peregrinação a Roma. Lá o Papa convoca o mundo tradicionalista, vamos dizer assim, chamado, né, para as conversações. Olha, vamos aproveitar o ano santo, que é um ano de reconciliação, de ano de anistia, por assim dizer, vamos reconciliar, vocês têm que resolver esses problemas. Aí nós fomos juntos com a Fraternidade de São Pio X. Começaram no fim do ano 2000 as conversações, no ano 2001, então a Fraternidade nos chamou, olha, o Papa está querendo fazer uma reconciliação e resolver esse problema dos tradicionalistas que estão separados. Bem, eu fui nomeado pelos padres, como era o porta-voz, eu fui várias vezes à Europa, fui à Suíça, conversei com os padres da Fraternidade, dali mesmo eu fui a Roma, conversei na congregação do clero, quem era o prefeito era o cardeal Dom Dario Castrilhon Royos, e por sinal o capo officio, que é o chefe do departamento, era o padre Fernando Guimarães, que tinha trabalhado aqui em Campos como redentorista, era muito conhecido nosso, isso facilitou muitas conversações. Brasileiro, então nós começamos a conversação. Quando o cardeal nos viu e viu tudo aquilo que eu levava, inclusive ele veio uma carta de recomendação de Dom Roberto. Ele falou assim, mas então não falta nada, se vocês têm até carta de recomendação do bispo de vocês, do bispo normal, ordinário do lugar, o que está faltando? Vocês não têm nenhuma heresia, então nós vamos resolver essa situação. Nessa altura, a Fraternidade de São Pio X, que seguia Dom Lefebvre, não quis fazer a reconciliação com Roma. Começou a colocar muitas objeções, etc. e tal. Bem, nós estávamos juntos, bom, eles não querem, nós estamos juntos, ficamos sem. Mas Roma mandou nos oferecer, então, olha, então que tal a gente fazer com vocês em Campos? Foi então que nós escrevemos uma carta ao Papa, no dia 15 de agosto do ano 2001, e eu fui a Roma pessoalmente levar essa carta ao Papa. Eu viajei no dia 22 de setembro de 2001, no dia do atentado às duas torres, as Torres Gêmeas. Foi no dia que eu embarquei no avião, estava acontecendo o atentado lá, até me lembro porque marcou bem a data, né? Então eu fui a Roma e lá fiquei, apresentamos a carta ao Papa, o Papa chorou quando leu a carta, porque nós estávamos pedindo
a nossa reconciliação, que nós fôssemos reconhecidos como católicos na igreja e pedíamos perdão se tivesse havido alguma falta, algum exagero da nossa parte. O Papa compreendeu muito bem, nos recebeu com toda misericórdia e respondeu no dia 25 de dezembro de 2001, portanto, a sua carta autógrafa. Ele respondeu dizendo que nos aceitava como legítima a nossa situação, ia legitimar a situação e criava para isso uma administração apostólica, que é uma diocese pessoal, para que nós tivéssemos as paróquias, bispo, cúria, seminário, tudo isso, e nomeava um cardeal lá, a congregação para os bispos, para regularizar a situação. O decreto veio no dia 18 de janeiro do ano 2002, quando o cardeal Dario Castellón veio de Roma, e aqui na Catedral Diocesana, junto com Dom Roberto e Dom Licínio, foi selada a nossa legitimação. Então, acabou a crise, aquela briga, aquela confusão toda, e graças a Deus tiveram presentes vários cardeais, Dom Eugênio Salles e Dom Carlos Alberto Navarro também, fez um grande gesto de humildade. Ele foi admirável nesse ponto, né? Que Deus o tenha em bom lugar, porque Dom Carlos Alberto fez um gesto de humildade, ele veio, assistiu à nossa reconciliação na catedral, foi tudo sanado, os padres, tanto os padres da diocese como os padres da administração estavam juntos, e Dom Licínio assinou junto com o cardeal Castellón, junto com Dom Roberto. Graças a Deus foi um dia de muita alegria e felicidade para toda a igreja. Os anjos do céu devem ter encantado, porque sanou aquele cisma, aquela divisão que havia aqui na igreja de Campos. E aí então a vida continuou. Dom Licínio, que já tinha sido sagrado bispo, foi reconhecido como o bispo normal da igreja, e como ele estava doente, aliás foi a doença dele que apressou essas conversações, eu fui escolhido para bispo sucessor dele. Então foi no dia 18 de agosto do ano 2002, esse mesmo ano, 6 meses depois, eu fui sagrado bispo. Veio o cardeal de Roma, veio o Dom Eugênio Salles, vieram vários bispos, Dom Carlos Alberto Navarro veio de novo, e os bispos todos aqui da região, os amigos, Dom Alano, que era bispo de Friburgo, hoje é arcebispo de Niterói. Então eu fui sagrado bispo, e aí toda a situação nossa se consertou. E agora começou a minha nova vida, né? Como bispo, a nossa administração apostólica, nós temos as paróquias, a cúria, o seminário, e em boa convivência com Dom Roberto, com os padres da diocese. Visitei, aliás, a primeira pessoa a quem eu dei a notícia da nossa reconciliação foi Dom Carlos Alberto Navarro. Eu vim de Roma, fui procurar em Niterói e falei: Dom Carlos Alberto, aquela briga acabou, estamos juntos. E me deu um grande abraço, falei: vamos esquecer todo o passado, começamos tudo de novo. E ele até me falou aquela frase: olha, Santa Teresinha dizia que a única matéria que Deus não entende é matemática. Então ele não fica fazendo conta do que aconteceu, do que veio acontecer. Deus é bom, misericordioso, está tudo feito, graças a Deus. E eu participei até de outras reuniões com ele, ficamos tranquilos. Então, graças a Deus, houve uma perfeita reconciliação, e agora, como bispo, continuamos a nossa obra e a nossa administração apostólica. Essa administração continua e fazendo bem à igreja, ou seja, com o espírito da igreja. Evidentemente que nós não apoiamos o progressismo, esse modernismo, essas confusões todas, seguimos a linha do magistério, ou seja, a identidade da nossa administração apostólica é a fidelidade ao magistério da igreja. De modo especial, o Papa atual, o Papa Bento XVI, especialmente na interpretação correta do Concílio Vaticano II, que é a hermenêutica da reforma e da continuidade do único sujeito, igreja. A igreja é uma só. E apesar de nós não concordarmos com muitos escândalos, muitas coisas erradas que acontecem hoje, absolutamente, mas nós somos católicos, é nossa família. E a nossa família, coisa de famílias é assim mesmo, tem coisas boas, coisas ruins. Aliás, nosso Senhor mesmo disse, né? O reino dos céus, a igreja, é semelhante a uma rede que, lançada no mar, colheu peixes de toda espécie, bons e maus. Aquele arrastão, né? Que antigamente tinha na praia, um monte de peixe. Ele falou: ó, a separação dos peixes bons e maus vai ser no fim do mundo. Agora não, vamos viver muito. Então, por isso que na igreja tem todo quanto é tipo de gente. Tem gente muito boa, tem robalo, dourado, mas tem também mussum, tem bagre. A gente tem muita cabeça de bagre, né, na igreja também, né? Por quê? Porque tem gente de todo tipo. É a família que Nosso Senhor fez. Aliás, o próprio colégio apostólico não tinha Judas? Tinha.
Então, Nosso Senhor mesmo falou, para não arrancar agora o joio, deixa crescer junto com o trigo. No fim do mundo é que vai se separar. Então, na igreja também tem esses problemas, tem essas falhas humanas. Mas ela é, nessa parte humana, fraca, frágil, mas na parte divina ela é sólida, porque ela conta com a assistência contínua e infalível de Nosso Senhor. Então, a nossa administração apostólica, graças a Deus, tem feito muito bem. Nós temos nosso seminário, atualmente com 30 seminaristas. Recebemos seminaristas de outros lugares também, inclusive missionários lá da África que estudam aqui conosco, né, que depois vão ser mandados para lá também. Nós temos irmãos, irmãs, nós temos quase 100 religiosas que trabalham nas nossas escolas. Nós temos 15 escolas com cerca de 3 mil alunos, desde o maternal até o segundo grau. Nós temos vários orfanatos, nós temos asilos para pessoas idosas, nós temos casas de asilos para jovens, nós temos muitas obras sociais que ajudam as pessoas, distribuição de mantimentos na zona rural, as pessoas que precisam. Enfim, fazemos a parte social, fazemos a parte espiritual, nossas igrejas, nossas paróquias. Nós temos 13 paróquias, são 150 igrejas, capelas, aqui nós damos assistência. Então é uma diocese com bispo, com padres, com párocos, com capelães, com irmãs, com orfanatos, com escolas, com tudo funcionando normalmente, dentro da comunhão da igreja e conservando aquela disciplina, aquela orientação com a missa no estilo tradicional. Bom, então, por ser tradicionalista na doutrina, conservador, fiel, não quer dizer que a gente não leva uma vida normal. E, claro, a gente conversa com todo mundo, faço visitas, a gente vai à churrascaria, vai a restaurantes, brinca com as pessoas. E na vida, eu gosto sempre, todas as terças-feiras eu passo uns filmes aqui para os padres, a gente assiste filme, e é bom para distrair, para descontrair, faz passeio, não é? Gosto de fazer coleções, olha, eu gosto muito de fazer coleções desses brinquedinhos assim de pedras, eu gosto muito de pedras, né? Essas pedras, e esse aqui agora eu tudo comprei na Terra Santa, né? Também, ali, coleção de soldados, coleção de coisas assim interessantes, eu gosto muito, e a gente vai juntando, e porque isso aí, vamos dizer, faz parte da vida. E a gente brinca com os padres, quando vai, toda noite, quando tenho aqui o filme, a gente toma um chá junto, conversa, brinca, conta anedota, uma vida normal, né, das pessoas, isso aí não quer dizer nada, né? Conservando, evidentemente, a nossa identidade sacerdotal. Bem, essa questão de poesia, bom, eu nasci na cidade de Poema, né, de São Fidélis, então sempre gostei de fazer poesia, desde que era pequeno, a gente fazia poesia, brincava. E às vezes me pedem para festa, faz um hino aqui, eu faço. Aliás, tem até um CD com músicas minhas só para criança. Todas as músicas assim de escolas, eu que compus, eu tenho um CD que posso lhe dar depois com as músicas que eu compus, umas 30 e tantas músicas. E poesias também, né? Mas todo mundo de São Fidélis tem um pouco de verve poética, né? Então fala um pouquinho. Bom, vou recitar uma aqui só para que não é minha, evidentemente, é O Mal Secreto, para mostrar um pouquinho a poesia, né? Se a cólera que espuma e a dor que mora na alma destrói toda ilusão que passa, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri e traz consigo, como um atroz, recôndito inimigo, qual invisível chaga cancerosa, quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Esse é o mal secreto, né, que não aparece.